já apresentando o módulo, incluindo a demonstração das interfaces do Moodle, tá? Em seguida, vou exibir um vídeo, o que é uma sala de aula invertida, um vídeo bem curtinho. Vou fazer uma dinâmica também com o uso de um aplicativo virtual para levantamento dos conhecimentos prévios, né, de vocês, a respeito do tema do módulo. E, em seguida, farei uma discussão sobre o uso de metodologias ativas e tecnologias digitais na educação presencial e online. O segundo momento, né, é a parte que a Ivana entra. A Ivana tem aí uma experiência lá no CPF com um trabalho com a estratégia de aprendizagem, o PBL, né, aprendizagem por problema, e Ivana vai fazer também uma dinâmica aí com o aplicativo Kahoot. Em seguida, né, a gente vai passar para um terceiro momento, que, como hoje a gente está finalizando o curso, então a gente deixou aí uma parte do encontro para discutir sobre os planejamentos, né, de vocês, sobre aulas mediadas por tecnologias, né, o que vocês conseguiram ressignificar o planejamento que vocês já tinham, tá, a partir aqui das aprendizagens do curso. E, por fim, a avaliação. Eu vou passar aqui para a página principal do Moodle, depois eu retomo aqui o roteirinho. Então, eu vou lá para mostrar para vocês como que a gente organizou, né, se vocês não entraram ainda aqui no Moodle. Aqui. Lá embaixo, que como é o último módulo, está lá embaixo. Então, aqui, né, no módulo de metodologias ativas, a gente colocou o roteirinho, embaixo as interfaces do Moodle. Como esse é o último módulo, a gente não está pedindo nenhuma atividade, mas nós colocamos aqui, tá, sobre tarefas e questionários do Moodle, né, que a proposta era cada módulo a gente apresentar uma interface do Moodle. Então, naquela oficina do Moodle, nós fizemos aquela demonstração das interfaces, e aí, para quem quiser saber mais, pode visitar aqui o Moodle, né, tipo um tutorialzinho e mostrando as possibilidades de uso da tarefa e como que a gente pode escolher. Então, a gente tem a possibilidade de solicitar uma atividade para o aluno e ele enviar essa atividade anexada, um documento anexado. E a segunda possibilidade é ele fazer diretamente no espaço que já tem lá da tarefa, né? Ele escreve o texto no próprio editor do Moodle. E a outra é o questionário, tá? Que a gente pode criar questionário. Eu criei aqui um questionáriozinho, um exemplo, aqui tem um exemplo de tarefa e um exemplo de questionário, que aí vocês visitam para ver também, tá? Como que a gente pode criar o questionário. A gente tem a possibilidade de colocar questões de marcar, de múltipla escolha, e temos também a possibilidade de colocar como questões abertas, né? Um espaço onde ele pode ir respondendo, né? Com respostas curtas ou longas. Na Mediateca, a gente colocou aqui links para textos e vídeos sobre a temática, né, e materiais sobre metodologias ativas também. E a avaliação, para vocês não esquecerem de fazer também a avaliação do módulo. Tá? Bom. Então, assim, a gente apresenta, porque aí depois vocês habitam aí o Moodle vai ficar aberto, então vocês visitam aí, inclusive para ver as próprias interfaces do Moodle novamente, tá? E o material que a gente compartilhou aí. Nós fizemos uma curadoria aí de material. Bom, então, eu queria, para a gente começar, né, a discussão sobre metodologias ativas, que é o tema do módulo, eu queria começar passando um videozinho curtinho, e, em seguida, vocês vão responder aí 2 questões, tá? Deixa eu ver aqui, se eu compartilhar ele aqui, peraí, só um minuto, deixa eu botar, depois eu vou compartilhar. Caiu. Maristela? Oi, estou colocando, não sei se vocês estão ouvindo. Para o professor esclarecer dúvidas. Estão ouvindo? E o que a Inversão tem a oferecer aos alunos nas atividades propostas? Peraí, deixa eu colocar no comecinho aqui. Ser informação básica ao aluno
Educadores de vários países estão debatendo e invertendo suas salas de aula. Mas o que é sala de aula invertida e por que estão falando sobre isso? Geralmente, em aulas tradicionais, boa parte do tempo é ocupado na exposição do conteúdo, restando pouco tempo para o aluno praticar e para o professor esclarecer dúvidas. E o que a inversão tem a oferecer? Uma forma de otimizar o tempo em sala de aula é fornecer informação básica ao aluno antes da aula, obtendo-se mais tempo em classe para atividades práticas, interações e atendimento individual, personalizando o ensino e a aprendizagem. Mas pedir aos alunos que se preparem para as lições em classe não é novidade, e você já deve ter feito isso. Além do mais, pensadores como Dill, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire, Rogers e outros, há muito tempo enfatizam a necessidade de focar mais a prática e a resolução de problemas reais, centrando a aprendizagem no aluno. Então, o que há de novo? As tecnologias e o desenvolvimento da internet possibilitam que o professor use diferentes recursos digitais multimídias para entregar conteúdo aos alunos. Além disso, os alunos do século XXI usam e esperam que o professor use tecnologias. E como a inversão funciona na prática? O professor prepara e entrega conteúdo aos alunos, podendo agregar algum tipo de sondagem para verificar dúvidas e se o aluno acessou os materiais. Os alunos acessam o conteúdo fora da sala de aula, em seu ritmo próprio, podendo discutir o assunto com colegas e com instrutores, realizando alguma atividade que mostre ao professor as suas dificuldades, como fazer anotações, enviar perguntas sobre o conteúdo ou responder a um pré-teste, por exemplo. Em aula, o professor terá mais tempo para engajar os alunos nas atividades propostas, experiências, resolução de problemas, simulações, desenvolvimento de projetos. Assim, sala de aula invertida é um modelo que inverte a forma de ensino tradicional, ao transferir a preleção para antes da aula, priorizando a aprendizagem dinâmica em classe. Deu para ouvir bem? Deu sim. Bom, eu vou colocar aqui um link aqui no chat e vou abrir aqui, vou pedir para vocês entrarem nesse link, eu vou passar um código, vocês vão acessar aí. Tá? Deixa eu colocar o número no link. 824-311. Vocês conseguem aí, por favor, acessar esse link e colocar esse... Vocês estão conseguindo? É que eu não estou vendo vocês. Está aparecendo aí na tela a questão? Você considera importante a inserção das metodologias ativas na sala de aula? Por quê? Estou acompanhando aqui, por enquanto só um respondeu. Pode ser com uma palavra, com a frase curtinha, bem objetivo mesmo. Por enquanto, duas. Aí está aparecendo. Tem quantos aqui? Tem 14. Por enquanto... Vamos, gente, respondendo? Só tem aqui 8 por enquanto. Vamos participar.
Eu vou passar para a segunda questão. A segunda questão, vocês podem responder, cite 3 metodologias ativas que você já usa na sua prática pedagógica ou que gostaria de utilizá-las. Apareceu para vocês a segunda questão? Estou esperando vocês agora responderem a segunda questão. Ninguém respondeu ainda. Agora, apareceu um. Vamos, gente, respondendo? 3. Cinco responderam. Então, vou passar para o resultado. Vou mostrar o resultado aqui. 6. Vou dar mais um minutinho aí para responderem. Estão vendo o resultado aí? Vocês estão vendo os resultados aí das respostas? Dá para visualizar aí, Ivana, as respostas? Dá sim. Tá, então vamos ver a conclusão que a gente chega aqui, a partir das respostas de vocês. Né? Então, eu perguntei, você considera importante a inserção das metodologias ativas na sala de aula? Por quê? Né? Me parece aqui que é um consenso entre todos os grupos, que todos acham que é interessante, né? Os que responderam, apenas 9 responderam, né? Porque facilita a construção do conhecimento, permite o engajamento para a produção de conhecimentos, é uma metodologia inovadora, né? Torna o processo de aprendizagem mais dinâmico, interessante, proporciona a interação, né? Coloca o aluno também como protagonista do seu aprendizado, né? Assim, é muito importante para engajar o estudante. Então, quem respondeu, então me parece que quem respondeu, né, entre os que responderam, há um consenso de que todos acham que é importante a inserção das metodologias na prática. Vamos ver a segunda questão. Só um minuto. Aí. Cite as 3 metodologias ativas que você já usa na sua prática ou que gostaria de utilizar. Então, pela nuvem de palavras aqui, a conclusão que a gente chega é que o estudo de caso, a sala de aula invertida e o PBL, porque são os 3 que estão em maior destaque aqui, então, quando aparece aqui em destaque, são os que são mais utilizados pelo grupo, tá? Mas, assim, tem várias atividades que vocês usam e que são metodologias ativas, né? Jogos pedagógicos, oficina de fanzines, seminário, discussão em chat, idas ao território, muito bem, porque a metodologia ativa, né? Não é só na sala de aula, não é só utilizando tecnologia, né? A gente faz metodologia ativa também utilizando outros recursos analógicos também, né? E atividade de campo também é uma metodologia ativa. Ensino híbrido, debate, oficinas, projeto, rotação de estações, elaboração de mapa mental, aprendizagem baseada em problema, arco de Mangueirês, sala invertida, né, casos clínicos seriados. Então,
Então, já tem uma infinidade de metodologias aqui que vocês utilizam, tá? Então, aqui a gente já fica sabendo, né, que vocês, todos aqui, né, a gente entrou no consenso de que todos acham que é importante, né, a utilização das metodologias ativas, justificaram e argumentaram por que elas são importantes, e todos que responderam aqui, de alguma forma, já trabalhou com algum tipo de metodologia ativa ou pretende trabalhar, né? Por isso, acho que o interesse de estar aqui, né, fazendo esse módulo do curso. Tá? Então, a gente vai agora fazer uma discussão sobre isso, e no final da minha fala, no final da fala de Ivana, a gente retoma com uma última questão, para ver quais os aprendizados que vocês tiveram a partir do encontro de hoje, o que é que foi ampliado a partir de hoje, né, a partir dos seus conhecimentos prévios. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, trazendo um pouco do conceito, conversando um pouco sobre até essas que vocês já apresentaram aqui. Tá? Vamos lá. Estão vendo a apresentação? Metodologias ativas mediadas por tecnologias digitais? Estamos sim. Pronto, então vamos lá. Bom, alguns pontos aqui para a nossa conversa, né? Por que metodologias ativas? O que caracteriza as metodologias ativas? De que difere das metodologias que vêm sendo utilizadas nos últimos anos? E quais são os limites e as possibilidades do uso das metodologias ativas? Então, ao longo do nosso encontro, tanto na minha fala quanto na fala de Ivana, que será logo em seguida, né, a gente vai buscar tentar responder um pouco essas questões que estão postas aqui. A gente já assistiu ao vídeo, esse vídeo está disponibilizado lá no Moodle, e a gente disponibilizou também um e-book que está lá com possibilidade de uso, né, de metodologias ativas, alguns modelos, algumas estratégias. Já fizemos o levantamento dos conhecimentos prévios, tá? Então, vamos lá, a parte conceitual, a fundamentação teórica. O que os autores dizem, né? Como que eles conceituam metodologias ativas? Né? Bastos, ele vai dizer que são processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas com a finalidade de encontrar soluções para um problema, né? Então, o foco da metodologia ativa é o trabalho com problemas, com projetos. O método ele vai envolver a construção de situações de ensino que promovam a aproximação crítica do aluno com uma determinada realidade. A opção por problemas é porque ele gera curiosidade e desafio. Né? Aí vai buscar a identificação de soluções hipotéticas, né, que sejam mais adequadas à situação e à aplicação dessas soluções. A ação intelectual do professor e a representação do livro didático como fontes exclusivas do saber na sala de aula vão perder a exclusividade. Tá? Então, basicamente, o que esses autores dizem, né, esse e muitos outros, que a metodologia ativa, ela parte de um problema, tá? E aí, entre aqueles teóricos que foram citados lá no vídeo, eu destaco aqui dois, que é Freire e Dewey, trazendo alguns pontos que são comuns na fundamentação deles, ampliando com o Pierre Levy, que ele não fala exatamente em metodologias ativas, mas na fundamentação, nos elementos que estão presentes na fundamentação teórica desse autor, tem elementos que a gente pode se apropriar para trabalhar com metodologias ativas mediadas por tecnologias. Tá? Então, o que é presente aí na teoria desses autores? Não se deve haver separação entre vida e educação, né? Então, por isso que as metodologias ativas, ela tem que ser contextualizadas, ela deve partir de um problema, tá? O aprendizado que faça sentido para o estudante, os conteúdos, ele deve abarcar o contexto do estudante, objetos e acontecimentos, né, para que ele possa refletir sobre ele. Então, o incentivo de trabalhar com assuntos, temáticas que são bastante atuais, né, hoje a gente tem aí uma infinidade de problemas que estão aí latentes aí na sociedade, né, o racismo, o isolamento social, a pandemia, né, então a gente tem aí muitos temas que dariam bons projetos, boas discussões aí.
problematização, dialogia e colaboração. Então, o foco no trabalho coletivo, na construção colaborativa de conhecimentos, né? O ensino com pesquisa, menos exercícios e mais atividade de busca, de questionamento, de provocação, para que o aluno vá sempre buscar mais, né? A autonomia do estudante, aí sempre relativizando o que é essa autonomia, né? Não se pode confundir autonomia com autoestudo, não é o estudante solitário aprendendo sozinho, tá? Eu tenho que dar condição para que esse aluno seja autônomo. Então, eu tenho que dar algumas orientações, por exemplo, se eu peço um trabalho de pesquisa, eu não posso simplesmente dar o tema, né, sem sugerir alguns links de alguns sites que eu acho que têm qualidade, que são confiáveis para esse aluno ir buscar. Porque se eu não ajudo esse aluno, né, eu não oriento esse aluno, ele abre o Google, o primeiro site que ele encontra, ele acha que já fez a pesquisa, tá? Então, tem alguns princípios também que são inerentes às metodologias ativas, que tem um que eu faço uma crítica, que na literatura, os autores vão dizer que na metodologia ativa, o centro é o aluno, né? Eu penso que nem sempre é o aluno. Ora é o professor, por exemplo, se o professor, ele tem sempre mais experiência, mais conhecimento sobre o tema o conteúdo do componente ou do curso. Então, tem alguns momentos que são necessários, por exemplo, uma exposição dialogada. Então, talvez nesse momento o centro seja o professor. Em outros momentos, quando o aluno vai buscar o conhecimento, ou que ele tem um conhecimento e que venha compartilhar com o professor, ele está no centro, ora é um objeto sociotécnico, por exemplo, um vídeo, um áudio, que fica como centro do processo de aprendizagem. Tá? Então, pensar a aprendizagem hoje, numa sociedade em rede, tendo a rede como metáfora aí de aprendizagem, não pode se pensar que o aluno é o centro o tempo todo, tá? Essa rede, os pontos se movem o tempo todo, criando essa rede. Ora está centrada no professor, ora está no aluno, ora está no objeto, tá? No objeto de aprendizagem. A autonomia, então, é preciso criar um ambiente que seja propício para a manifestação das ideias e posicionamento crítico do estudante, tá? Então, eu tenho que procurar, no caso aqui, se for num curso online, eu tenho que procurar interfaces que vá desenvolver a autonomia do estudante, onde ele possa discutir, debater com os colegas, com o professor, né? E aí a gente tem várias interfaces que a gente pode propor a interatividade no Moodle ou em outros ambientes virtuais, ou até nas próprias redes sociais, tá? No Moodle, por exemplo, a gente tem o fórum de discussão, que eles podem estar discutindo ali, debatendo, a gente pode propor momentos síncronos via webconferência, tá? Problematização da realidade, então, de reflexão, situações de aprendizagem que favoreçam essa interação. Trabalho em equipe, tá? Eu já falei dessa questão da construção colaborativa de conhecimentos, e o professor, ele vai ser o mediador, o orientador, o curador, né? Que a gente está falando muito em professor como curador de conteúdo. Deu uma travadinha. Deu? Vocês não estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo, né? Agora estamos, mas deu uma travadinha. Rápida ou perdeu alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Sim, tá bom. Tá. Então, as metodologias ativas, elas vão procurar criar situações de aprendizagem em que os estudantes, eles vão fazer coisas. E aí, fazer coisas é em qualquer área, né? A gente tem várias áreas aqui. Colocar conhecimentos em ação, né? Pensar e conceituar o que eles estão fazendo. Então, ele está o tempo todo, é ação, reflexão, ação, né? Esse ciclo é o tempo inteiro. Construindo conhecimento sobre os conteúdos, né, que vão estar envolvidos aí nas atividades que eles realizam. Desenvolve estratégias cognitivas, né? Capacidade crítica e reflexão sobre suas práticas. Então, ele está sempre pensando sobre o que ele faz. Fornece e recebe feedback, o tempo todo ele está compartilhando o que ele já aprendeu, o que ele está fazendo, recebendo também feedback tanto do professor, da professora, quanto dos seus colegas, né? Aprende e interage com colegas e professores, né? E explora também atitudes pessoais e sociais.
Bom, aí entre essas estratégias, né, a aprendizagem por projetos é uma das estratégias que são mais utilizadas aí como metodologias ativas. Ela tem algumas etapas, tá? Essas etapas não são lineares, mas ela sempre começa a partir de uma apresentação e discussão de um projeto, do projeto, né? Para existir um projeto, é preciso partir de uma problematização, né? Que tem o papel de desencadear a discussão e o envolvimento dos estudantes na temática do projeto. Tá? Em seguida, tem a contextualização, que vai delimitar, né, o que será estudado, tá? É o momento de desafiar os alunos para buscar as informações que são necessárias para a aprendizagem dele, tá? Depois tem as aulas teóricas, sim, como eu falei, que as aulas dialogadas, expositivas dialogadas, elas são importantes também, tá? Tem o momento dos trabalhos individuais, da pesquisa individual, tem o momento da discussão coletiva, né? O momento da produção também coletiva, onde eles estão criando o texto juntos, vídeo, áudio, e a produção final também, que geralmente é onde culmina um projeto, né? E aí tem produção de jornais, de sites da internet, entre outros. E a avaliação, essa avaliação ela é sempre coletiva do projeto, e essa avaliação também é formativa e continuada. Então, o tempo todo a gente está analisando e avaliando o que já foi aprendido e o que precisa aprender ainda mais, tá? Isso aqui eu estou falando bem resumidamente, para tratar de aprendizagem por projetos, merecia uma oficina só para isso, tá? Uma outra estratégia é a rotação por estações, que eu vi aí quando vocês citaram as metodologias que usam. Essa foi citada, né? Onde a turma é separada por grupos que vão rotacionar periodicamente entre as estações, tá? Os subtemas das estações, elas complementam o mesmo tema de estudo. Essa rotação por estações, a princípio, ela foi pensada para a sala de aula presencial, né? Onde, por exemplo, eu crio várias estações com a mesma temática. Em uma, os estudantes vão estar ali assistindo ao vídeo, outro grupo está além de um texto, outro já está pensando em criar um produto final, um jornal, por exemplo. Dou um tempo para cada grupo fazer uma atividade, e aí o professor vai demarcando o tempo de início e final. No final daquela atividade, eles vão rodando nessas estações, eles têm que passar em todas as estações. E agora que eu não tenho a sala de aula presencial, eu posso transpor essa atividade para o ambiente virtual de aprendizagem, lembrando daquele módulo que a gente trabalhou com a aula mediada por webconferência, né? Eu acho que eu cheguei a citar. Então, pode abrir salas de aulas paralelas, virtuais, dividir os alunos por turma, né, e montar as estações também. Então, tem um momento inicial, onde a sala toda está junta, como nós estamos aqui agora, né, o professor dá as orientações, depois divide esses grupos em pequenos subgrupos, dá o tempo para eles fazerem atividade, daqui a pouco esses estudantes rodam nessas estações, e no final, sempre com o tempo cronometrado para fazer as atividades, né? Nessas estações pode ter aí análise de texto, infográficos, exercícios diversos, e no final a gente abre para uma discussão novamente no grupo, tá? Essa é uma possibilidade. A sala de aula invertida é aquela que a gente viu lá no vídeo, tá? A sala de aula invertida, basicamente, é o que a gente antes fazia na sala, e agora o que a gente fazia na sala vai ser feito em casa, e o que a gente pedia para casa, que eram as tarefas, atividades de casa, a gente faz na sala de aula. Então, pede para os alunos assistir um vídeo, ler um texto em casa, e na sala de aula é o momento do debate, é o momento da realização das atividades, das discussões. E aí eu posso utilizar videoaula, jogos, simulação, documentário, pesquisa, tá? Essa seria a aprendizagem fora da escola, então fora do momento síncrono, como esse que a gente está fazendo aqui agora. O método de caso, né, que é uma estratégia que é baseada na apresentação de uma circunstância, que pode ser factível ou verídica, com o objetivo de levar os alunos a refletirem, né, decidir sobre um episódio estudado. Então, tem algumas etapas. Antes da aula, os alunos fazem as leituras prévias, né, o professor que prepara o caso,
nas atividades de classe, a exposição do caso pelo professor e uma discussão do caso pelos alunos, com o professor sempre mediando aí. A discussão pode suscitar a necessidade de mais leituras e novas discussões. E, por fim, os resultados obtidos e a participação dos alunos é que são avaliados. Tá? Então, vocês percebem aí, nessas 3 metodologias, tem muitas outras, a outra Ivana vai apresentar, além dessas, tem muitas outras, são estratégias que estão sempre colocando os alunos em movimento, estudando um problema, estudando um caso, pesquisando, debatendo, né? Então, o aluno está sempre ativo. E aí, para a gente trabalhar com essas estratégias, a gente precisa de alguns recursos, né? E hoje que a gente precisa da tecnologia, né? A gente tem aí, a partir da Web 2.0, possibilidades, né, de objetos, de sites que permitem o compartilhamento, né, a autoria, tem a multimodalidade, espaços que permitem aí trabalhos colaborativos, interatividade entre os alunos. Fora os que vocês já conhecem, que já têm usado o Moodle e o Google, a gente sabe que tem outros, tá? E outras possibilidades, né, de trabalho na sala de aula online também. Então, eu apresentei para vocês ali, a ideia de trabalhar com aquelas questões, não foi só trabalhar as questões, mas de mostrar um aplicativo online que eu posso trabalhar, desenvolver atividade com os alunos. Então, eu abri um encontro aí, né, na verdade, depois do vídeo, utilizando o Mentimeter, que é um programa que permite a gente fazer, além daquelas questões que eu coloquei ali para vocês, qual foi a estratégia que eu utilizei aí no início da aula? Eu queria fazer o levantamento prévio do conhecimento de vocês, mesmo a partir do que vocês já sabiam e também a partir do vídeo que a gente exibiu, né? Então, o que é que vocês pensavam a partir do que já sabiam e complementando com o vídeo que vocês assistiram? O que é que vocês já sabiam e qual era a importância de trabalhar com as metodologias ativas e, entre elas, quais é que vocês já trabalhavam em sala de aula? Então, eu utilizei aquele aplicativo, né? O objetivo era fazer o levantamento prévio do conhecimento dos cursistas sobre o tema que seria do encontro. Tá? Uma outra possibilidade de trabalhar também com aquele aplicativo é fazer nuvens de palavras, tá? Que é a imagem da nuvem de palavras, né? Para que eu uso a nuvem de palavras, né? E o que é isso? Né? É a junção de termos em um determinado espaço compartilhado com o objetivo de expressar uma ideia. Então, eu pedi para vocês ali expressarem, né, através de palavras. Podem ser construídas com base também em uma imagem ou com palavras soltas, como vocês fizeram, em um local determinado. Tem muitos outros espaços na rede, muitos outros aplicativos semelhantes ao Mentimeter, tá? Construção visual da maior ocorrência de certos termos em um texto ou uma pesquisa. Então, os alunos também podem fazer um estudo de um texto, destacando palavras que são significativas daquele texto, né? E algumas palavras, a gente sabe que quando a gente estuda um texto, algumas palavras aparecem mais no texto. Então, eles vão perceber que aquelas palavras têm algum sentido e significado mais forte naquele texto que ele está lendo. Outra possibilidade é o Padlet, né? Não sei se vocês já conhecem, eu vi também que alguém já usa, apareceu lá nas metodologias que vocês citaram, que é o mural virtual, tá? Como que a gente pode usar esse mural? Algumas possibilidades. Compartilhar materiais diversos, ela é super fácil de usar, então, quando você se cadastra lá no Padlet, você vai escolher o layout do seu ambiente, né? É como se fosse um mural virtual, mas ele está sendo muito usado para os alunos deixarem os rastros do que eles estão fazendo, né? Como se fosse deixando um recadinho. Então, a gente faz um projeto, os passos do projeto, né? Eles vão deixando lá o que eles já fizeram, tá? Esse espaço, ele vai permitir a interação aí entre sujeito e objeto do conhecimento, onde os alunos também podem curtir, comentar e avaliar as postagens dos conteúdos que estão lá publicados, é um espaço que permite a interatividade. Os alunos podem deixar síntese das aulas, né? Por exemplo, a gente poderia pedir aqui hoje a vocês que deixassem a síntese lá no Padlet, lá no nosso mural, do que vocês aprenderam na aula de hoje, por exemplo, tá?
bilhete, que é o que você aprendeu hoje, o que não faz sentido, que perguntas você ainda tem, né? Os alunos podem responder essas perguntas em um Padlet e consultá-lo mais tarde. Então, terminou a aula, ele pode ir lá e deixar algumas questões, porque a gente sabe que no momento da aula a gente não consegue dar conta de responder tudo, então essas questões ficam lá e a gente pode retomar e trabalhar em outro momento. A gente pode utilizar esse mural também para planejar atividade de campus, então, de campo, né? Todas as informações podem ser disponibilizadas lá, e o bom é que a gente pode incluir fotos, inclusive, e outros recursos lá, né? Uma lista de quem está fazendo o quê, os links para os sites pertinentes e muito mais. Então, a gente entra no mural e pode compartilhar com o grupo. E a terceira estratégia, que eu vou falar aqui para já finalizando, são os mapas conceituais na sala de aula. Eu sei que muita gente já usa o mapa, né? O que é um mapa conceitual? É uma técnica, né, que estabelece relações entre conceitos e sistematiza o conhecimento significativo, que é um conceito a partir de Okada. O Novak vai dizer que quanto mais nós aprendemos e organizamos nosso conhecimento num determinado domínio, mais fácil é adquirir e usar o novo conhecimento naquele domínio, né? Então, ele tem como objetivo revelar, por exemplo, o conhecimento prévio do aluno, através da técnica de tempestade de ideias, o brainstorming, né, para desenvolver um módulo ou tópico. Então, eu posso pedir ao aluno para criar um mapa conceitual, né, a gente está começando a dar um conteúdo, e a gente quer fazer o levantamento dos conhecimentos prévios desse aluno. Então, a gente pode pedir a eles para criar esse mapa, para ver com palavras, né, com frases, para a gente perceber o que é que ele já sabe. E aí, esse mapa, ele vai se modificando e ampliando. Eu posso começar a construir esse mapa no começo, quando eu estou trabalhando com conteúdo, e no decorrer do processo, ele vai alimentando, atualizando esse mapa, né? Como que esse mapa vai ampliando a partir dos aprendizados, tá? A gente pode pedir para criar um mapa conceitual também, para resumir um conteúdo e fazer anotações a partir de dados externos, como um texto escrito ou exposições orais em aulas, seminários, apresentações. Posso usar o mapa conceitual também para revisar e estudar a matéria e também para avaliar o que os alunos sabem, né, no final, sobre o que eles aprenderam. Aí, ó, aqui tem um modelo de um mapa conceitual, falando sobre o mapa conceitual, né, que ele representa relações entre conceitos, são conectados por frases de ligação, tá? Que podem ser representadas por proposições, verbos, sistema de significações, por representação gráfica, né? E aí o aluno vai externalizando o conhecimento. O mapa, a gente pode colocar no mapa vídeos, links, imagens, tá? Tem um programa que a gente usa muito, que é o CMAP Tools, gratuito, a gente pode baixar, instalar no computador. Eu já utilizei o CMAP, ele estando instalado em algum servidor de alguma universidade, de algum lugar, e a gente pode compartilhar e construir o mapa colaborativamente. Esse é o que a gente considera melhor, mas tem muitos outros aí na rede. E aí é importante a gente diferenciar o mapa mental de um mapa conceitual, não é a mesma coisa. O mapa mental, o mapa conceitual, ele contempla um mapa mental, mas o mapa mental não contempla o conceitual, tá? O mental, ele utiliza de uma estratégia visual também de aprendizagem, começa sempre com um tema central, e esse vai estar ligado por uma seta a um tema derivado do central. E aí ele vai ligar frases, imagens e links. Só que ele não tem esses conectores que tem, vai fazendo uma associação entre os conceitos aí, tá? A diferença. Olha aqui, no mapa a gente já percebe a diferença. Nos aplicativos para criar mapa mental, ele tem um formato diferente, olha. Ele tem palavras soltas, ele não tem espaço para você ligar verbo, substantivo, não tem não tem conectivos para fazer associação aí entre os conceitos, tá? Então, o MindMaster é um dos espaços aí online que a gente utiliza também para criar mapa mental. Além dele, tem o Google, que também é um software gratuito, né, do Google, que você pode criar um mapa, depois salva em PDF ou JPG, tá? Permite que seja, o bom desses espaços é que ele permite que o trabalho seja realizado de forma colaborativa, então os alunos podem criar juntos, tá? E é possível integrá-lo também ao Google Drive aí, tá?
Aí eu trouxe aqui só uma diferença entre mapas conceituais e mentais. O mapa conceitual engloba todas as características de um mapa mental, mas ao contrário não é verdadeiro. No conceitual, os conceitos eles vão se relacionando entre si, explicando a relação entre eles, e não são simplesmente listados. Já no mapa mental, não vemos as palavras de ligação, como eu falei, como verbos, locuções verbais, preposições ou outros conectores que vão ligando os conceitos, né? E aí não vai definir a ação e a dependência que existe entre eles. Então, e aí vale ressaltar, né, por que é importante? Dependendo, na verdade, do objetivo que o professor quer. Mas se for para externalizar a relação entre conceitos, né, o melhor é o uso do mapa conceitual, porque aí a gente vai mostrar e vai externalizar a construção, né, significativa do conhecimento do aluno, a partir da relação que eles fazem dos conceitos entre si. Para estabelecer o relacionamento entre os conceitos, né, o criador precisa refletir, isso que é o mais importante, né? Por que se cria o mapa? Porque quando ele está criando o mapa, ele precisa estar refletindo sobre o que ele está construindo, refletindo sobre os conceitos, para fazer as conexões, tá? E aí ele vai transformar a informação que ele recebeu em conhecimento que seja, de fato, significativo. Sintetizando aí os princípios das metodologias ativas, eu trouxe aqui a partir, o Silberman, ele diz que o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço e vejo, eu me lembro, né? O que eu ouço, vejo, pergunto ou discuto, eu começo a compreender. O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade. O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria, tá? Então, acho que resume bem aí o que é metodologia ativa, porque o aluno passa a ser realmente ativo no processo de aprendizagem, tá? Ele se torna um pesquisador, tá? Um investigador de um objeto de estudo, tá? Para finalizar, ao desenhar seu plano de aulas, a pergunta que se deve fazer, como eu faço para manter meus estudantes pensando no que está sendo abordado, né? Como que eu faço para que meu aluno possa criar, transformar, refletir, saber fazer, tomar decisões, propor transformações. Então, a metodologia ativa, a gente parte dessa questão, né? Como que eu engajo o meu aluno? Né? Como que eu posso levar meu aluno a refletir sobre o que ele está fazendo, a tomar decisões e propor transformações a partir daquela problemática que foi pensada no início, por exemplo, de um projeto, né? Então, e incentivar o desejo no aluno de estar sempre aprendendo, porque a mais importante atitude a ser formada é o desejo de continuar a aprender, né, de John Dewey. Isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Ivana, acho que Ivana pode fazer a fala dela, e aí depois a gente abre para as discussões? Pode ser. Pode ser? Pode ser, porque estão ligadas as duas. Isso. Bom, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Eu vou estar mostrando para vocês agora o Kahoot, que é um game, também é uma outra estratégia muito utilizada em metodologias ativas, super fácil de usar, super fácil de criar, e o que eu fiz foi, eu criei um testezinho, tá? Eu deixei aqui na tela inicial, depois, se a gente tiver tempo, eu posso mostrar como se cria, mas é muito, muito fácil. E aí eu vou apertar aqui em play. Quando vocês estão... Tá todo mundo vendo? Sim, Ivana. Tá. Quando a gente aperta aqui em play, a gente tem duas opções. Ou a gente pode usar para ensinar, ou a gente pode usar como um recurso de autoaprendizagem para o estudante fazer sozinho. Mas nós vamos, no caso, estar escolhendo a opção Teach, tá? Que é para a sala de aulas virtuais. Essa daqui se vocês quiserem criar um exercício com animações, usando o Kahoot, e um teste, um game, colocar para o estudante fazer sozinho. Então, clicando aqui, eu vou ter que compartilhar a outra guia. Só um minutinho. Vou parar de compartilhar essa e compartilhar a outra.
Eu acho que eu fiquei compartilhando a mesma e não a seguinte. Tá dando para ver? Eu mudei a guia. Sim. Ótimo. Aqui eu posso escolher se eu quero fazer com o modo clássico ou jogar em time. Eu vou escolher jogar o modo clássico, que é um jogador contra o outro e não times contra times, mas pode ser que em algum momento alguém queira usar a estratégia times contra times. Clico aqui em clássico. Bom, o que eu queria agora é que vocês, ou pelo celular, ou por uma outra guia do Chrome, escrevessem, entrassem na www.kahoot.it e entrassem esse código. Está todo mundo vendo o código? Não, Ivana, Cláudia está aqui dizendo, está na página errada, era outra. Aqui não está aparecendo um código aqui. Tá, peraí. Pronto. Agora vai estar aparecendo. Agora tá. Tá dando para ver? Vocês têm que entrar. Pode entrar ou pelo celular ou por uma outra guia do Chrome, tá? E aí ele vai te levar para uma página que vai solicitar esse código. Todo mundo já entrou? Carol, ML. E aqui, quem criou o Kahoot pode ir vendo os jogadores que estão entrando. 2 entraram. Mais alguém vai querer jogar? Dani. 3 jogadores. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo. Vou colocar aqui o endereço aqui no chat, o Kahoot. Pronto. Está aqui anotado. Aqui, tá. Vai quem não está conseguindo. O endereço está aqui, está colocando. E o código é esse, 918-260. André, 5 jogadores. César. Quem não quiser jogar não tem problema não, tá? Mas é divertido. Léo. Ângela. As vantagens do Márcia, do Kahoot, é que é muito fácil de usar e serve de aquecimento para os estudantes e serve também para, em alguns momentos, reforçar alguns conceitos ou alguns conhecimentos que a gente queira. Lívia está dizendo que não conseguiu, entrou, mas acho que não deu certo. Lívia, não apareceu aqui já, Lívia. Você está aqui, Lívia. Podemos começar? Acho que sim. Tá. Então, para começar, a gente clica aqui em Start. E ele vai começar o teste por tempo, tá? Então, vocês vão ver a pergunta aqui na tela e... muito rápido. Foi muito rápida a pergunta. A pergunta é, você está entusiasmado com o retorno às aulas? E aí, a resposta vocês dão ou pelo celular ou pelo... tem 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui ele vai dando a classificação. Essa pergunta, claro, não tinha uma resposta correta. Então, qualquer resposta que vocês respondessem estaria certa, tá? Então, 4 pessoas responderam sim, estou. 1, estou muito. 3, não muito. E ninguém respondeu, preferiria não voltar agora. Então, vamos para a próxima pergunta.
Aí aqui ele mostra uma pontuação, normalmente ele classifica por quem respondeu mais rápido. Essa, por exemplo, não tinha uma resposta correta. Então, quem responde mais rápido, ele vai colocando na pontuação, né, na tabela de pontuação, e vai exibindo. Então, pode pular rapidamente essa seção do score e ir para a próxima pergunta. A sigla TIC representa 6, 15, 14, 13, 12. Essa tem correta ou errada. Todo mundo acertou. Tecnologias da informação e comunicação. Ótimo. Então, reparem que nessa já tem uma só correta. Tá? Tem vários tipos de questões, tem múltipla escolha, certo ou errado, memória, que você vai ligando, associando duas imagens ou duas palavras, mas a versão gratuita tem uma limitação da quantidade de variedade de exercícios que podem ser utilizados. Então, eu usei basicamente 2, múltipla escolha e agora verdadeiro ou falso, que é a próxima questão. Está aqui a nossa pontuação. Andréa, Dani, Ângela, Carol e Lívia são os 5 primeiros. Aqui tem a pontuação de todo mundo. Vamos para a próxima. Oi, Ivana, a questão não está aparecendo para mim. Não? Não. Não tenho nem como interromper. Tudo bem. Bom, metodologias ativas. A questão é: metodologias ativas buscam engajar os estudantes para promover uma experiência de aprendizagem significativa. A pergunta sempre fica em cima da resposta, das respostas. Não está aparecendo para mim. Só aparece as figuras geométricas e não tem porque pergunta. Você tá na guia da resposta. Você colocou numa outra guia, no mesmo navegador, a guia da pergunta e a guia da resposta. Você tem que ficar alternando entre as guias. Tá. Agora tá que bom? eu me coloquei. Tudo bem. Tá bem. Não tem problema. Vamos lá, próxima. Então, Dani, Andréa, ML, Ângela e Carol. Todo mundo Ivana, eles estão falando que está muito rápido. É o seguinte, e aí tem uma construção colaborativa aqui no chat, aí Cláudia está dizendo, é só quando tem questões que são mais complexas, pode aumentar o tempo das respostas. Exatamente. Eu coloquei o tempo rápido porque o objetivo era só apresentar o game. Então, botei o tempo curto entre uma pergunta e outra, mas vocês podem aumentar o tempo de acordo com o que vocês queiram. Como era só para a gente brincar, eu coloquei os timings bem curtos das perguntas, mas isso é tudo editável. Inclusive, vocês podem testar o game, mudar. Uma vez feito, pode ser editado e reeditado quantas vezes a gente quiser, tá? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Se der tempo, eu mostro como criar um joguinho rapidinho. Next, vamos lá. A aprendizagem baseada em problemas PBL é uma metodologia ativa que vem ganhando força em diversos cursos superiores. Então, 3 responderam que era falso. E aí é um momento de problematizar um pouco as respostas. Se eu estivesse usando isso numa sala de aula, eu agora pararia e perguntaria quem respondeu que é falso, por que respondeu que é falso? E aí eu
problematizaria um pouco o que é a PBL e por que alguns julgam que sim, que ela vem ganhando força, e outros que ela não vem ganhando força. Então, isso você vai pergunta a pergunta, aí sim, usando a pergunta como um objeto de aprendizagem e transformando o game num recurso para aprendizagem. Eu, pessoalmente, tenho um pouco de receio do uso de games, mas eu gosto da filosofia da gamificação como recurso de aprendizagem, mas me incomoda um pouco a competição que o game leva. Bom, só para a gente ver a nossa última pergunta. Aliás, não tem. Acabou. Eram só essas 3 mesmo, só essas 4 perguntinhas que eu fiz, e aí ele dá uma classificação dos 3 primeiros colocados, e aí a gente prossegue, tá? Eu fiz um game bem pequenininho, bem curtinho, porque o objetivo era exatamente estar trabalhando com vocês o que é o Kahoot, quais são as possibilidades que ele permite na sala de aula virtual ou presencial. Ele também é muito interessante para se usar na sala de aula presencial, os estudantes acessam pelo dispositivo, pelo celular, ou virtualmente, como nós fizemos. Eu consigo saber o erro e os acertos de todos que participam? Consegue, mas não individualmente. Você não consegue saber o que cada um errou e participou. Ivana travou. Acho que Ivana deu uma travada aí. Vocês me ouvem? Ouço. Ivana, você travou. Agora voltou. Agora você voltou. Tem pergunta. Eu consigo saber o erro? Lívia está perguntando. Eu consigo saber o erro? Eu estava respondendo. É porque a gente não estava ouvindo. Eu estava respondendo exatamente. Você está falando se tem a estatística no Kahoot mostrando os erros e acertos? Tem. Ele dá por game deixa eu compartilhar aqui novamente. Ele dá as estatísticas, estão vendo? Reports. Se vocês clicam aqui em Reports, ele vai te dar as estatísticas desse game. Eu não vou entrar porque... Peraí, deixa eu ver se não vai dar problema. Eu acho que a minha internet... Ele me dá estatística por game, tá? Eu já joguei esse game esses dias. Eu joguei no dia 26, hoje com vocês, joguei no dia 17, com a turma passada, e joguei no dia 16 para testar. Então, se eu quiser ver as estatísticas de cada dia, eu vou e checo essas estatísticas para ver como é que é para deletar, não é o que eu quero. E vou e checo as estatísticas de erros e acertos. Está vendo? Eram 11 jogadores, 4 questões, foram 9 minutos, e aqui eu tenho o número de acertos, quem não concluiu, e por aí vai. Tá bom? Depois a gente pode, se der tempo, eu mostro como é que a gente cria um joguinho. É muito, muito fácil de criar. Eu coloquei os links da minha apresentação aí, dos programas do site, aí no chat, viu, gente? Bom, eu vou agora falar um pouquinho sobre PBL, que é uma metodologia ativa bastante utilizada, muitos já conhecem, é muito utilizada em cursos de medicina, alguns cursos das engenharias também usam bastante PBL. E, bom,
Aqui, falando um pouquinho sobre metodologias ativas, são caminhos de aprendizagem que pressupõem uma mudança de postura, tanto dos professores quanto dos estudantes, porque você deixa de ter um papel passivo, o estudante, no caso, e ele passa a ser mais responsável pela sua aprendizagem, ele passa a ter maior autonomia. Então, tem vários exemplos de PBL, Maristela já falou sobre isso, metodologia de projetos, sequências didáticas, a sala de aula invertida, TBL, peer instruction, gamificação. No caso, eu mostrei o Kahoot, mas você pode usar o princípio da gamificação para trabalhar outras atividades. A PBL e algumas outras. Bom, o que é PBL? PBL é o aprendizado baseado em problemas, e esse é um método, de fato, centrado no estudante. O estudante é o foco do aprendizado, porque é tudo baseado no ritmo dos estudantes e em como os estudantes vão, de fato, desenvolvendo aquele aprendizado. Então, tem um problema que é o elemento motivador integrador desse conhecimento. Tanto que o nome dessa metodologia é aprendizado baseado em problemas. Então, de fato, o que define o problema. Bom, tem algumas características do ensino tradicional, que ele é centrado no professor, ele é baseado em aulas expositivas, ele privilegia a produção do conhecimento, ele é dirigido para avaliações, a motivação no ensino tradicional ela é extrínseca, a organização ela é disciplinar, e o professor ele tem uma grande autonomia na sala de aula. Ele é quem define que conteúdos vão ser ministrados e, às vezes, até independente do currículo. Já o PBL é o oposto. Ele é, de fato, centrado no estudante, o aprendizado é independente, e esse aprendizado independente é estimulado, e o currículo é temático, é interdisciplinar e é absolutamente não disciplinar. Então, quem já trabalha com PBL compreende que o que define o problema é um tema. É um tema que não necessariamente ele tem uma perspectiva disciplinar. Então, o que você busca no PBL é exatamente trabalhar esse conceito da interdisciplinariedade e em cima daquele tema. É um tema gerador. Bom, como é que funciona o processo do PBL como um todo? Esses problemas eles são preparados por um grupo de professores, e realmente tem que ser o especialista na área, quem entenda do conteúdo, que prepare o problema, e depois eu vou mostrar o que é um bom problema. Esse problema, ele descreve um fenômeno, um evento, uma situação, e ele motiva e direciona o autoaprendizado, tá? Qual é a ideia, e depois eu vou explicar quais são as etapas do PBL, é que esse problema ele seja discutido num grupo tutorial, tá? E, em cima disso, se levanta, primeiro, quais são os conhecimentos que aquele grupo, que aquelas pessoas têm sobre aquele problema e o que ainda precisa se conhecer sobre aquele problema. Então, você primeiro ativa o conhecimento prévio do estudante e depois você estabelece metas do que aqueles estudantes devem buscar atingir. Primeiro, individualmente, através da autoaprendizagem, ele, de fato, vai buscar a resposta àquelas questões que foram levantadas na sessão tutorial, e depois ele, de posse dessas respostas, aí sim, ele constrói coletivamente no grupo tutorial, rediscutindo esse problema, como é que esse problema pode ser tratado e respondido. Bom, como o problema é o cerne do PBL, é importantíssimo que ele seja bem elaborado. E existem algumas características do que é um bom problema. Primeiro, ele tem que ser uma descrição neutra de um fenômeno, ele não deve induzir a resposta. Ele é formulado em termos bem concretos. Ele é curto e ele não tem distratores, ele não é
Ele descreve uma situação, ele descreve um evento, ele descreve um fenômeno. O objetivo dele não é distrair os participantes, mas, muito pelo contrário, é que aqueles participantes compreendam aquele problema e que aquele problema ele leve os participantes, os estudantes, a um número limitado de questões. Bom, ele tem que facilitar a formulação de hipóteses. E essas hipóteses devem ser baseadas no conhecimento prévio que os estudantes têm sobre o problema. E ele requer em torno de 16 horas de estudo, 8 horas de estudo individual e 8 horas de estudo coletivo. 4 para abertura e 4 para o fechamento do problema. Bom, como é que ele é composto? Tem um título, que é o foco da questão, o título já indica qual é o foco do problema, e ele tem uma história, onde é descrito um fenômeno, um evento, e essa história tem que ter pistas para que levem os estudantes a elaborarem questões para a discussão. Bom, tem 7 princípios que devem ser vistos na hora que você está criando um problema. O conteúdo ele deve ser bem adaptado ao conhecimento prévio dos estudantes, exatamente para possibilitar a geração de questões que tragam o conhecimento prévio. O problema ele deve conter várias pistas que estimulem a discussão. Ele deve ser apresentado em algum contexto que seja relevante à prática daqueles estudantes, à prática profissional daqueles estudantes, quer dizer, ele tem que estar ligado ao que aqueles estudantes estão vivenciando na prática. Ele trabalha conceitos práticos do contexto que promovam essa integração desse conhecimento. Então, tem que ter conceitos práticos e básicos que ajudem os estudantes a integrar esse conhecimento. O conteúdo ele deve estimular o autoaprendizado, que faz parte do PBL, levando à geração de objetivos de aprendizagem, e depois eu vou explicar isso melhor nas etapas do PBL, onde os estudantes vão buscar as fontes de pesquisa para responder e aprender sobre aquele problema. Ele deve incrementar o interesse dos estudantes pelo tema abordado, suscitando discussões sobre possíveis soluções ou alternativas. Quer dizer, deve ser algum problema que possibilite soluções. O problema também deve conter um ou mais dos temas definidos nos objetivos do módulo. Claro, se o módulo se propõe a discutir um determinado tema, o problema tem que estar dentro daquele tema que está sendo discutido naquele módulo. Bom, algumas armadilhas que nós devemos ter cuidado quando estamos elaborando um problema. Não colocar muitos objetivos de aprendizagem no mesmo problema. 4 objetivos no máximo dão uma excelente sessão tutorial e uma discussão de problema. Então, não fazer um problema muito grande. Não faça problema que exija uma carga grande de tempo de estudo entre os encontros tutoriais. E eu vou explicar isso melhor também. Não apresentar problemas que incluam muitas questões no texto, porque isso impede que os estudantes formulem as suas próprias questões. O que a gente quer é que o problema tenha pistas, mas que essas questões elas sejam geradas pelos estudantes. Não apresentar problemas que incluam palavras-chave em excesso. Todos os problemas devem ter palavras-chave, que são, inclusive, identificadas pelos estudantes. E o problema não deve sugerir fontes de busca. Essas fontes têm que ser buscadas e escolhidas e selecionadas pelos estudantes. Bom, algumas orientações adicionais, tá? Recursos para o aprendizado do problema, então, se tiver audiovisuais, recursos computacionais, especialistas que possam ser indicados, é interessante que isso seja fornecido, e, junto com o problema, também são fornecidas instruções para o tutor.
E essas instruções contêm os objetivos de aprendizagem que os estudantes deveriam alcançar e a possível resposta de cada objetivo de aprendizagem. Isso é para guiar o tutor para que ele possa facilitar melhor a sessão. E porque nem sempre quem está mediando a sessão tutorial é quem elaborou o problema. Então, esse problema, quem elabora o problema também identifica quais são os objetivos de aprendizagem que aquele problema suscita e as respostas àqueles objetivos de aprendizagem. E é interessante também que ele contenha questões que devem ser levantadas na autoavaliação. Após cada problema, ocorre uma autoavaliação e uma avaliação. 2 pares e todo mundo avalia todo mundo. Todos avaliam a si próprios, todos avaliam todos, o problema é avaliado e o tutor é avaliado a cada sessão tutorial. Bom, essas etapas, esses 7 passos, tudo até então pode ser modificado. Os 7 passos é que tem uma estrutura bastante rígida e ela é seguida, porque eles são o cerne da metodologia. Então, eles devem ser seguidos nesta ordem e não devem ser esquecidos. Nenhum dos passos pode ser pulado, senão o resultado não é o mesmo. Bom, quais são as etapas? Primeira etapa, esse problema é aberto, é feita uma leitura e um levantamento dos termos desconhecidos. Depois que isso é feito, os estudantes passam para a segunda etapa, que é o que a gente chama de chuva de ideias. E é nessa chuva de ideias que são identificadas as perguntas que esse problema suscita. E elas são identificadas pelos estudantes. Sempre pelos estudantes. E o que o tutor faz é tentar ajudar para que todas as dimensões, ou biológicas, ou psicológica, ou social, estejam contempladas nas questões que sejam levantadas. E isso, um bom tutor é aquele que não induz em nada os estudantes. Até a sua linguagem corporal tem que ser controlada, tudo tem que ser controlado de forma que você não induza esse estudante a ir por um caminho ou por outro, porque o que a gente quer numa boa sessão tutorial é que esse estudante, em grupo inicialmente e depois individualmente, ele seja o responsável pela construção dessas questões e do conhecimento que vai advir das questões. Terceira etapa são as hipóteses. Uma vez levantadas as questões, os estudantes, tudo isso, e essa é a parte difícil de fazer online, porque é importantíssimo que, quando se levantem as hipóteses, ele não acesse informações externas ao que ele já sabe sobre o problema. A ideia é ativar todos os conhecimentos prévios dos estudantes para que, através desses conhecimentos prévios, eles tentem responder às questões que foram levantadas. Por que isso? Porque a proposta do PBL é exatamente que esse conhecimento prévio seja ativado, depois o estudante busca conhecer sobre aquele problema, e aí, quando ele volta para a sessão tutorial para rediscutir, ele vai aí confrontar o que ele já conhecia com o que ele aprendeu. Então, é importantíssimo que ele, de fato, se atenha aos conhecimentos prévios e que não fique consultando nenhuma outra fonte de informação. No presencial é fácil de fazer isso. No online é um desafio, porque o estudante tem que estar convencido de que ele não deve consultar nenhuma outra fonte de informação, porque isso não agrega nada a esse momento do PBL. Ao contrário, isso distorce o que se pretende na etapa das hipóteses, que é exatamente ele tentar responder às questões levantadas. Bom, quarta etapa, todo PBL tem, eu esqueci de falar,
tem dois personagens que são, dois atores, na verdade, que são escolhidos antes da abertura do problema, que é o secretário e o coordenador. O secretário vai ser o responsável por estar secretariando a sessão e anotando todas essas questões e as respostas que foram levantadas. E o coordenador é aquele que vai estar mediando a sessão e vai estar, de fato, dando a palavra, anotando a ordem de fala de cada um. E aí, na etapa do resumo, esse secretário faz um resumo de tudo o que aconteceu nas etapas 1, 2 e 3. E é muito interessante, que é um momento de síntese, de sistematização desse conhecimento fundamental para a quinta etapa, que é onde se constroem os objetivos de aprendizagem. O que são os objetivos de aprendizagem? Uma vez os estudantes tendo tentado responder aquelas questões com os seus conhecimentos prévios, eles vão definir o que não se sabe sobre aquele problema, o que está em dúvida, quais são as dúvidas, quais são as lacunas de conhecimento que restam para se ter uma boa compreensão daquele problema, o que deve ser estudado. Isso é definido através de objetivos de aprendizagem. Essas são, e aí tem uma lista de verbos que eu vou mostrar para vocês, que é utilizada aqui. Essa lista de verbos é baseada na taxonomia de Bloom, onde você vai aumentando o grau de complexidade construído do conhecimento para compreensão, para aplicação, para análise, para síntese, para avaliação. E quando eles constroem os objetivos de aprendizagem, é interessante que os diferentes níveis de domínio cognitivo sejam utilizados, que não fiquem só, os objetivos não fiquem só concentrados no conhecimento ou na compreensão, mas que também busquem níveis mais complexos de domínio cognitivo. Mas é muito importante, isso a gente sempre faz esse exercício com eles, que eles dimensionem muito bem o verbo que eles vão estar usando, porque esse verbo implica em ações, e eles vão ter que dar conta dessas ações no período que eles vão ter para estudar esse problema e para trazer as respostas aos objetivos. Então, etapa 6 é quando eles vão para um estudo individual, no mínimo 8 horas, então tem que ter 8 horas entre a sessão de abertura e a sessão de fechamento, e nessas 8 horas os estudantes vão individualmente pesquisar e consultar fontes e elaborar um mapa conceitual sobre as possíveis respostas a esses objetivos de aprendizagem. Por que se propõe a elaboração de um mapa conceitual? Porque nós não queremos respostas prontas. O que a gente pretende é que ele entenda os conceitos envolvidos naquelas respostas, aqueles objetivos de aprendizagem, e aí eles vão explicar esse mapa conceitual. Essa é a ideia, que cada um explique o seu mapa conceitual na etapa 7, que é a discussão de cada objetivo de aprendizagem. Eles voltam para a sessão tutorial. Normalmente, você pode ter 2 sessões na mesma semana, ou uma sessão a cada semana. Eles voltam para a sessão tutorial, aí agora, de posse do seu mapa conceitual, objetivo por objetivo, eles vão rediscutir qual seria a resposta àquele objetivo, e aí se constrói um mapa conceitual do grupo. E é um momento muito interessante, porque é quando eles se dão conta do quanto eles aprenderam sobre aquele problema, do quanto eles não conheciam sobre aquele problema, e do quanto eles passaram a conhecer, primeiro individualmente e depois coletivamente. E é muito rico ver como um auxilia o outro e como todos esses conhecimentos, esses mapas mentais, acabam colaborando na construção de um mapa conceitual coletivo do grupo sobre aquele problema.
é um momento mais bonito que tem, quando eles rediscutem, e a ideia, e aí sim o papel do tutor, mais uma vez, é fundamental, é no sentido de que cada um traga e tenha o seu espaço para demonstrar a sua resposta e o seu momento, mas que ele faça parte de um coletivo, que ninguém se sobreponha a ninguém, que ninguém se sobressaia a ninguém. A ideia é de que essa competição evitar a competição no sentido de... Isso é um momento complicado, porque se deixar, eles acabam competindo para um se exibir mais do que o outro, e a ideia não é essa, em absoluto. A ideia é de que cada um estude para colaborar para a construção do grupo, e não para se exibir individualmente. Mas é um desafio nesse momento. Como seria a composição? O que é recomendado seriam 10 estudantes por tutor, mas já houve colegas nossos que fizeram PBL com turmas de 30 estudantes. O que eles fizeram foi, ele dividiu em grupos, e as sessões tutoriais, cada sessão, cada grupo de 10 estudantes criava a sua sessão tutorial. Ele também experimentou que cada grupo fosse um estudante. Não funcionou muito bem. Mas aí é tentativas e erros de tentar utilizar essa metodologia com muitos estudantes, mas o ideal são grupos de 10 estudantes. E a duração, aqui eu coloquei 2 horas de abertura e 2 horas de fechamento, mas eu também já experimentei durante quase um ano problemas mais complexos serem abertos em 4 horas e na semana seguinte serem fechados em mais 4 horas. Então, a depender do grau de complexidade do problema, dá para fazer em 2 horas. E a frequência aí pode ser 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, a depender novamente do problema. Aqui eu trouxe, se nós estivéssemos fazendo um encontro de PBL, e exigiria um encontro de PBL, o que eu faria agora seria simular uma sessão de PBL com vocês. Então, eu trouxe aqui um problema que eu criei, e eu vou ler ele para vocês, mas o que nós faríamos seria simular essa sessão. Após a leitura, nós iríamos fazer o levantamento dos termos desconhecidos, depois faríamos a chuva de ideias, depois faríamos o levantamento das questões, ou resposta a essas questões e o levantamento dos objetivos de aprendizagem. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas eu só trouxe esse problema para mostrar o que seria um problema contextualizado para este grupo. Bom, o título do problema é Ensinar e Aprender mediado pelas tecnologias da informação e comunicação. Bom, após 4 meses de suspensão das aulas, numa situação de contaminação generalizada pela Covid-19, a reitora de uma instituição de ensino superior informa aos docentes que, frente ao cenário de pandemia do país, só será possível o retorno às aulas de forma remota, o que implica na mediação do processo de ensino-aprendizagem pelas tecnologias da informação e comunicação. Este formato envolve mudanças na maneira de ensinar e aprender, e dentre essas mudanças, com vistas à formação adequada dos estudantes, os docentes deverão reescrever seus PEAs, adequando-os a esta nova realidade e indicando de que forma as aulas serão lecionadas. A reitora continua dizendo que o ensino deve estar centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como mediador do processo. Ao final do encontro, professores se olham assustados e um docente pergunta: alguém sabe como dar aula neste formato? Este é um exemplo de um problema onde o foco é em ensinar e aprender mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação. E eu dou algumas pistas aqui quando eu falo em... A reitora continua dizendo que o ensino deve estar centrado no aluno como sujeito aprendizado e apoiado no professor como mediador do processo. Então, quando os estudantes forem
para a parte do brainstorming, do levantamento de questões, eles vão buscar palavras-chave aqui nesse texto e pistas sobre o que esse problema diz respeito. Ele diz respeito a ensinar e aprender mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação. E aqui tem algumas pistas que são dadas. Esse é um exemplo de problema. E é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Ele dá em torno de uns 3 a 4 objetivos de aprendizagem. Eu não tracei os objetivos de aprendizagem, mas poderia ter feito para mostrar para vocês como seria isso. E aqui tem os verbos novamente, e aí eu buscaria para cada objetivo... E aí vem o papel do tutor, que é ficar estimulando, perguntando, vocês acham que esse é um bom verbo, que esse verbo realmente estaria contemplando o que vocês estão precisando, ou em alguns momentos, alertá-los de, será que este é realmente o verbo, vocês vão dar conta de apreciar, de avaliar, é isso mesmo que vocês estão querendo com esse objetivo de aprendizagem? Então, o papel do tutor é exatamente auxiliar os estudantes a se engajarem nas 7 etapas, mas nunca responder essas etapas por eles, nem induzir, nem nada. Então, uma coisa que a gente aprende a lidar, logo no primeiro momento, é a nossa tendência a ajudar eles na resposta, ou a responder determinadas questões, ou até mesmo a induzir eles nas respostas. E nada disso é produtivo, nem deve ser feito, porque o que você está fazendo, na verdade, é queimando etapas e impedindo ele de que ele próprio construa isso. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer sobre PBL. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui aberta para respostas. E uma outra coisa que é importante é que alguns cursos usam o PBL e ele é mais eficiente quando usado como um currículo. O que é como um currículo? Na verdade, todos os componentes seriam via PBL, e esses componentes, eles não são por disciplina, eles são por temas geradores, o módulo tem um tema, e os problemas estão todos ligados àquele tema. E cada componente vai tratar sobre um aspecto daquele tema. E outras atividades também apoiam o PBL, ele não é composto só pela sessão tutorial, tem sessões, tem conferências com especialistas que muitas vezes deveriam anteceder a sessão tutorial, porque exatamente nesse momento esses especialistas eles vão estar tentando tratar sobre o tema que vai ser explorado no PBL, e tem sessões práticas, por exemplo, no curso de medicina. E cada PBL, cada sessão de PBL, porque é teórico, é acompanhada por uma sessão prática, onde eles vão e praticam exames ou o que quer que seja que esteja envolvido no PBL. Então, tem outros módulos, outras ações que acompanham a sessão tutorial. Mas, para nós que estaremos desenvolvendo sessões tutoriais isoladas nos nossos componentes, a sessão tutorial seria o que nós estaríamos utilizando de fato. E ela deve seguir as 7 etapas. As questões, eu acho que a princípio estavam pedindo para você dar um exemplo, mas eu acho que aí essa parte final, acho que você contemplou aí o que eles estavam pedindo, que eles queriam ver na prática como seria trabalhado. Então, quando você apresenta esse problema, acho que você já exemplifica como pode fazer um trabalho com o PBL. Aí tem uma questão aqui, que é do Antônio César, ele pergunta qual a diferença da PBL e da metodologia de resolução de problemas, da professora doutora Lourdes Onuki. Chique. Eu não conheço a metodologia de resolução de problemas, então eu não poderia te responder sobre isso, mas é algo que eu vou pesquisar.
Mas eu não sei se a metodologia de resolução de problema é baseada no problema, acredito que sim, eu não sei se ela segue as 7 etapas. O PBL, ele é muito, eu diria, rigoroso com as etapas que o compõem. E eu não sei como é que se constitui a metodologia de resolução de problemas. Então, infelizmente, eu não vou poder, vou ficar te devendo essa. Ah, tá Eu bom. acho que a metodologia por projetos, a PPL, a pedagogia de projetos, elas têm algumas semelhanças, só que cada uma tem um passo a passo diferente, uma metodologia diferente. Mas, geralmente, elas partem de um problema. César queria falar. Pode falar, César. Desculpe aí. Isso, ela também parte de um problema e ela propõe 10 passos, né? Depois, quando você foi explicando, não tem tutor, não tem, é sempre professor-aluno. Ela propõe essa resolução de problemas para introduzir um determinado conteúdo. Então, não é para chegar da forma tradicional, o professor chega lá, dá o tema e já discorre de tudo. Não. Ela propõe um problema, também com esses passos de que o aluno tente resolvê-lo com o que ele já conhece, para, a partir do que o aluno for fazendo, chegar no conceito que exige aquele conteúdo. Mas tem algumas diferenças na metodologia, né? Não tem tutor, não tem essas coisas. O PBL, o tutor, na verdade, ele é o mediador da sessão tutorial. Não necessariamente foi ele quem criou o problema. Tem digamos, o especialista, que pode também ser o tutor, tá? Mas o problema, ele tem que ser criado por alguém que conheça aquele conteúdo, não tem jeito, senão vai ficar um problema ruim. Porque só quem conhece o conteúdo que vai saber explorar as várias dimensões, ou saber exatamente que dimensão é aquela que aquele módulo precisa que seja explorada. O tutor é quando, por exemplo, em cursos que tem muitas turmas, aquele mesmo problema ele é trabalhado em diversas turmas. E aí não dá para aquele mesmo professor que criou o problema estar em todas essas turmas. E aí é que vem o papel do tutor. Por isso é que é importante que quem cria o problema especifique quais são os objetivos de aprendizagem daquele problema. Porque não necessariamente, como eu não conheço profundamente aquele tema, eu vou saber gerar aqueles objetivos de aprendizagem. Eu preciso conhecer os objetivos de aprendizagem daquele problema para poder mediar a sessão de uma melhor, né? Senão fica uma sessão inócua, onde os estudantes ficam absolutamente soltos, e não é esse o objetivo de uma sessão tutorial. Embora a gente estimule a autonomia dos estudantes e o tutor não se envolva em nenhuma resposta, se os estudantes fizerem, a partir na etapa dos levantamentos prévios, do conhecimento prévio, responderem equivocadamente alguma questão, assim ficará. Até que eles percebam, a partir dos estudos feitos, de que aquela questão foi respondida errada. E isso é que é bacana, de que eles é quem vão responder, e eles é quem vão perceber, a gente não sabia nada sobre aquilo, a gente falou um monte de coisa que não tinha nada a ver, depois de terem estudado. E é esse compromisso que o PBL cria, e é super bacana de ver. Eu não acreditava até eu viver. Quando eu passei a viver, e eu fui tutora por 1 ano e meio de PBL, é impressionante como eles aprendem, sem nenhuma participação da gente. É incrível. Mas é um método que eu acho sensacional. Acho mesmo. É difícil. Elaborar o problema não é fácil. Mediar a sessão não é fácil. Exige um comprometimento dos estudantes, mas é muito bacana quando funciona e quando eles se engajam. E a minha experiência foi de sempre estarem engajados. E a experiência que esse outro professor teve com turma grande também foi de um engajamento enorme, o que até me surpreendeu, porque eu nem esperava, mas... A gente
poderia ficar aqui mais tempo conversando, teria que ter uma oficina para PBL, uma oficina para trabalho com projetos. Na verdade, o PBL exige um curso inteiro, não é nem uma oficina só para elaborar problema, uma oficina para saber como mediar a sessão tutorial, uma oficina para experimentar o PBL, é um curso. Eu fiz um curso de 5 dias, o dia inteiro, de PBL. Aí, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, porque já são quase 4 horas, né? Hoje é o nosso último dia. Estou colocando aqui novamente o link. Vou pedir que vocês cliquem aí no link para finalizar essa primeira parte e respondam aí a questão que está lá agora, para a gente finalizar. O código eu estou colocando aqui no chat, 1451 480, aqui. Eu queria que vocês clicassem aí no Mente novamente e colocassem esse código e respondesse essa questão que está aí. Com palavras ou através de um breve parágrafo, demonstre o que representou o encontro de hoje sobre as metodologias ativas, né, como um todo. A partir do vídeo que vocês assistiram, da minha fala, da fala de Ivana, até agora, o que ficou desse encontro, né? O que ampliou a partir do que vocês já sabiam, né? O que complementou, o que vocês acharam aí do encontro? A gente começou, né, fazendo o levantamento dos conhecimentos prévios, e agora, no final, né, o que ampliou a partir daquilo que vocês já sabiam? Ou o que vocês sentiram, a percepção do encontro? Por enquanto, só 2 responderam. Vocês estão vendo as respostas, não? Estão vendo a resposta? Aparece as respostas aí, Ivana? Sim, parece. Então, assim, parece que o resultado foi positivo, viu, Ivana? Sensacional, muito aprendizado, gostei bastante, ampliou meus conhecimentos, as possibilidades de uso, né, de diferentes recursos aí, finalizo com vontade de conhecer mais o que foi apresentado, né, novas descobertas, novas possibilidades, inspirador, aprendeu os novos recursos aí, o Mentimeet, Kahoot, entre outros. O encontro foi um pouco conturbado por razões domésticas, né, mas consegui perceber novas oportunidades e aproveitar as práticas que venho desenvolvendo. Percebeu que tem muitas atividades que podem ser incluídas nas metodologias ativas. Tá? Então, era isso. Então, assim, ó, mais uma vez aí mostrando, né, a possibilidade de como que a gente pode trabalhar, né, um site desse, um aplicativo. Tá? Então, a gente utiliza no começo, né, para fazer o levantamento prévio do que os alunos já sabem, e no final, para a gente ver avaliar o que ficou do encontro. Tá? Bom, essa segunda parte que a gente vai fazer agora para, né, conversar um pouquinho, né, sobre os planejamentos, o que vocês aí conseguiram a partir do curso, né, o que o curso conseguiu aí ajudar vocês a ressignificar o planejamento que foi solicitado aí pela universidade, né? Eu vou começar aqui mostrando um pouco do que eu sei, como que eu reelaborei meu PEA, né, a partir de um componente de 60 horas. Quando veio a pandemia, eu tinha realizado 6 encontros com os alunos, então eu apresentei no colegiado, né, a metodologia de como que eu vou trabalhar, como que eu estou trabalhando, na verdade, que começou semana passada, tá? Então, aqui é a metodologia, tá vendo? Então, para atender nessas demandas do ensino mediado pelas tecnologias, né,
E com o objetivo de cumprir a carga horária que ficou de 30 horas, que ainda falta para finalizar o CC, as seguintes estratégias serão realizadas. Então, eu coloquei, faria 3 encontros síncronos, via webconferência, porque se não tivesse acontecido a pandemia, deveriam ser 6 encontros ainda, mas a gente não precisa necessariamente, a gente vem dizendo isso desde o começo do curso, que a gente não precisa estar fazendo encontro síncrono todas as aulas, então, no meu caso aqui, eu escolhi, isso fica a critério do professor, eu estou só compartilhando como foi pensado aqui, uma dinâmica de um componente. Então, um encontro no começo, outro no meio e outro para encerrar o componente, tá? Então, durante todo o período referente ao quadrimestre de 2020.1, haverá atividades assíncronas, tanto individuais quanto em grupos, utilizando o ambiente virtual mudo e também outros espaços de construção colaborativa na internet. Será criado um grupo no WhatsApp, então aqui eu já criei um grupo no WhatsApp para cada componente meu, a gente já tem conversado no WhatsApp. Para os estudantes que não tiverem acesso à internet, serão enviadas atividades por e-mail para impressão, ou serão entregues os textos e roteiros de estudos impressos. E aí a gente vai buscar uma alternativa para a entrega do material. No meu caso, até agora, eu não vi ainda nenhum estudante se manifestar que não teria condição de participar das aulas, tá? Aí eu fiz uma planinha, uma tabelinha, porque foi solicitado, inclusive para a gente colocar no CIGA, né? Na tabela, eu fui detalhando o que eu ia fazer a cada encontro, né? No primeiro, acolher os estudantes, retomar uma discussão sobre onde a gente parou, né? Quando veio o período da pandemia, tá? Retomar as atividades no Moodle, um encontro, aí escolher a plataforma que vai ser usada. Na verdade, eu coloquei o Disse, mas eu vou usar o Google Meet, né, fazendo uma roda de conversa sobre o PEA, usando o aplicativo do Mentimeter para ver levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo, isso aí já seria na segunda aula. Vou usar vídeo e atividades assíncronas no Moodle. Vou propor fóruns de discussões, tá? E aí outro encontro síncrono, que seria para compartilhar os achados da atividade que foi solicitada na semana anterior, tá? E atividades em grupos. E, por final, o último encontro síncrono. Então, é mais ou menos esse planejamento que eu pensei para a retomada de um dos componentes. E aí, a gente vai estar abrindo aí agora para vocês, né? Para quem quiser falar, quem conseguiu avançar aí no planejamento, utilizando tecnologias, quais as dificuldades, se ainda precisam de auxílio da gente, né? Ou se já começaram o componente, como é que está o acesso dos alunos, estão conseguindo fazer momentos síncronos. Assim, a gente queria ouvir um pouquinho vocês agora, esse restinho de tempo que a gente tem aí do encontro. Além disso, aí vocês, quem quiser falar um pouquinho e já fechar, né, falando um pouquinho do que foi esse curso, porque hoje é nosso último dia, aí a gente pode até mais na frente, aí vamos ver aí o tempo que a gente vai ter, né, Ivana? Propor algumas oficinas, quem sabe, esporadicamente. Sim. Quem quer falar? Eu posso, Maristela. Tá. Boa tarde a todos e todas. Se pudesse, não vai ser longo, eu queria só mostrar um pouquinho do que eu fiz, assim como você fez, só que pelo Moodle. Claro! 6 minutos. Ótimo! Bom, eu queria já agradecer, como eu falei na aula passada, eu já trabalhava um pouquinho com metodologias ativas e com as plataformas, né, com o Moodle. E aí, o que aconteceu com os cursos foi que eu aprendi um pouco mais sobre algumas ferramentas que existem no Moodle e algumas outras estratégias, né? Por exemplo, eu nunca trabalhei o PBL como Ivana colocou aqui agora, na íntegra. Na verdade, eu vou trabalhando etapas de alguma forma, pensando o caso clínico ou problema clínico, e os estudantes vão construindo isso ao longo da aula. Então, eu já usava o Moodle, essa é a cara do meu Moodle para o componente de propedêutica clínica. Então, aqui os estudantes já tinham, né, acesso ao que é o componente, aos materiais que seriam trabalhados, né, alguns textos
a parte de vídeos e de tarefas, que eu trabalho a metodologia de aula invertida. E o que mudou, né? O que mudou é que a partir de agora, quando eu passo para eles o planejamento, eu vou chegar lá na aula, a gente tinha encerrado. Então, essa aqui é uma aula sobre dor, que é uma aula nova nesse retorno de aulas. Então, os textos ampliaram para que eles pudessem estudar um pouco mais. Então, toda essa parte de estudo, ele é feito de forma assíncrona, disponibilizando vídeos. Eu não me senti na necessidade de fazer vídeos, porque nós temos muitos vídeos muito bons para que eles pudessem consultar. E o que aconteceu de mudança que está no PEA, né, que foi reformulado e que eu disponibilizo para eles todas as aulas, é esse plano de atividades, que agora tem o que eles devem fazer na parte assíncrona, que isso eu aprendi bastante nesse curso, né? E na parte síncrona, da aula síncrona. Então, eu entrego os objetivos, aonde o que precisa acontecer nessa sessão, né? Onde eles precisam chegar e o que eles precisam estudar. Então, para além dos materiais que foram disponibilizados no Moodle, sabendo os objetivos e as questões norteadoras para esse estudo, eles podem buscar de forma autônoma para além do que está ali. E está sendo legal porque, assim, às vezes eles encontram materiais muito melhores, vídeos melhores, e eles compartilham, e isso vai enriquecendo, inclusive, nossa biblioteca de ferramentas, né, de vídeos e etc. E a aula síncrona, eu reduzi meu tempo de aula, eram 4 horas de aulas presenciais, então ficaram 2 horas para assíncrono e 2 horas para assíncrono, e geralmente é quando a gente trabalha com metodologias ativas, então com a aplicação desse conhecimento nos casos clínicos, e na semana passada eu trabalhei um caso clínico elaborado em que eles tinham um diagnóstico, e a partir do diagnóstico eles precisavam construir um caso clínico, com sintomas, com as características daquele sujeito e etc. Hoje eu já fiz de outra forma, e assim eu estou sentindo deles qual é a melhor estratégia, qual é a melhor metodologia ativa para que eles pudessem aprender. Então, o curso, para mim, foi enriquecedor nesse sentido, de aprender as novas ferramentas do Moodle, e de ampliar aí as metodologias também de ensino. E eu sou muito grata a vocês duas pela disponibilidade de tempo de vocês em trazer e compartilhar conosco. É isso, passo. Muito bom, Luísa. Obrigada aí pela apresentação. Então, assim, eu acho que essas metodologias a gente também pode não seguir ao pé da letra, mas a gente pode se inspirar nelas, né? Mesmo que a gente não faça todos os passos, seja do PBL, da aprendizagem por problema, da pedagogia de projetos. Muito legal. Muito bom. Né? Eu acho que a gente pode se inspirar nessas propostas aí, para criar as nossas. Né? Aqui a Andrea está dizendo aqui no chat que fez enquete, fórum de discussão no SIGA, antes de finalizar ajuste do PEA, está usando o Meet e o SIGA, está tudo certo dentro das possibilidades. Tá? A César já está saindo, aí o pessoal já está começando a sair, tá? Agradecendo aí pela formação, ele tem outra reunião. Alguém mais queria falar, gente? A gente tem aí uns 6 minutinhos, que a gente deixou justamente para esse momento aqui de interação e de finalizar o curso. Antes de fechar, vamos abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto, para finalizar. Abrir quem quiser, né? Abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Daniele também está agradecendo. E eu queria também agradecer pelo curso e pela oportunidade, porque quem mais aprendeu fomos nós. Com certeza. Ensinando que a gente aprende, não tem jeito. E foi muito, muito rico. Todo esse processo, toda essa convivência. Muito bom, muito bom. Que venham outras, que venham novas. Eu também agradeço, assim, a vocês, agradeço aí a parceria com a Ivana também, né?
Então, assim, para mim também foi um momento de muito aprendizado. Então, quando vocês compartilham também com a gente, quando conversa com a gente, quando nos provoca para a gente buscar saber mais também, né? Porque eu não saber, às vezes, também, a gente tem que buscar e aprender também o que a gente não sabe, tá? Então, assim, a gente também agradece aí a vocês, né? E, assim, a gente está também, eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que por Ivana também, a gente está se colocando aí à disposição de vocês, né? A ideia é de que isso não termina aqui, tá? Isso. O Moodle continua lá, nós continuamos na UFSB à disposição por e-mail, por zap, como quiserem, tá? E a conversa tem que e deve continuar. Essa conversa sobre como é que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, está todo mundo tateando, experimentando, então é um momento de... É um momento de autoria e experimentação, de remixagem. Remixar, porque assim, eu mesmo faço isso, eu não sigo todos os passos, por exemplo, de uma metodologia, porque como essa metodologia, por exemplo, que Ivana apresentou, né, é um currículo, geralmente o pessoal da medicina faz isso como um currículo de um curso, mas eu de outra área, eu posso me apropriar um pouco, né, dessa metodologia, não trabalhando com todas essas etapas, né? Não, essa metodologia tem que ser trabalhada às 7 etapas, senão ela não funciona. Não, mas aí, quem não consegue trabalhar com tudo, acho que a gente pode se inspirar, né, em algumas etapas dela. Porque, por exemplo, a pedagogia de projeto, todas essas metodologias, né, ela tem uma fundamentação teórica e ela tem uma etapa, todas elas, aprendizagem por problema, pedagogia de projetos, mas às vezes a gente não consegue trabalhar com todas as etapas, né? Mas pelo menos a gente pode se inspirar, porque às vezes é alguma área que não dá conta disso. A Evaninha apareceu aqui, eu pensei que estava sem câmera, Eva. Acho que é isso. Bom, e assim, fica aqui o nosso agradecimento pela participação de todos e todas, e pelos ensinamentos, porque nós também aprendemos um monte, e esperamos que outros momentos venham. Bom, então, gente, tchau, obrigada. Já foi saindo todo mundo, só tem 8 pessoas aqui. Enorme prazer, e até breve.